Vamos lá, turma. Aula 3, Investigação Forense e Perícia Criminal, Fundamentos Históricos do Direito. Vamos lá, vamos dar uma objetivada, tá, nessa aula. Vamos dar uma corridinha, mas vai dar pra gente ter um apanhado geral do nosso conteúdo, tá? Primeiro eu queria te deixar uma mensagem bem rapidinha. Às vezes a gente está um pouco triste, um pouco para baixo, a gente diz, poxa, mas eu não consigo porque eu não tenho disciplina. E você tem disciplina, tá? Olha bem para mim. Se você gosta de futebol, todo domingo você assiste o jogo de futebol do seu time. Se você gosta de uma novela, todo dia você assiste aquela novela. Se você gosta de determinada apresentação cultural, se toda sexta-feira tiver, toda sexta-feira você vai. Então você tem disciplina, sim. Agora tenta canalizar a tua disciplina para aquilo que hoje pode mudar a tua realidade, que é o teu crescimento profissional. Então, não está faltando disciplina, está faltando foco. Ou então, você tem ele, mas ele está um pouquinho escondido e está faltando você ativar ele. Então, foco. Vamos lá. Bom, nosso segundo tópico, pessoal, ele tem como título Ubi Societas Ibius. O que significa essa expressão? Onde há sociedade há direito. Aquilo que a gente chegou a tratar na aula introdutória, de que o direito ele não se resume às normas escritas, né? Mas, assim como as normas, os princípios, as regras que regem a vida em sociedade. Então, mesmo em sociedades pretéritas, nas primeiras civilizações, havia direito, porque haviam regras de organização em sociedade. Nosso material de apoio, ele traz uma frase de reflexão. Com a formação dos primeiros núcleos humanos e o consequente desenvolvimento de suas técnicas, aí você imagina, por exemplo, as técnicas de caça, de pesca. Algumas castas ou grupos se sobrepõem aos outros. Olha aí a desigualdade, onde é que já estava. Daí emerge a necessidade de forças neutralizadoras, como o direito. E aqui eu queria trazer uma reflexão que mesmo diante de ordens injustas, o desenvolvimento ele não é decorrente do caos. O desenvolvimento ele é sempre precedido de estabilidade, de paz social. Quando a tranquilidade pública, a paz social permitem que as forças de determinada sociedade se organizem e se expandam, se desenvolvam. Então o direito surge como essa força neutralizadora, de manutenção da ordem, de capacidade de que uma sociedade, mesmo com suas desigualdades, ela possa ter estabilidade. Isso é uma reflexão plena de possibilidade de crítica, de discussão. Mas o ponto que eu quero dizer, que eu quero chegar para vocês é esse. Onde o direito se situa na sociedade? Ele é uma força rebelde ou revolucionária de uma sociedade? Não. O direito ele é uma força neutralizadora, uma força pacificadora, uma força garantidora da estabilidade, da paz, da normalidade e estabilidade pública. O nosso material de apoio, ele trata das primeiras civilizações. Onde se formaram as primeiras civilizações? Na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina, na Fenícia, e a civilização dos povos persas, que eles ocupavam, pessoal, uma região conhecida como Crescente Fértil, uma região limitada entre os rios Tigres, Eufrates e Nilo. Essa região hoje é ocupada, pessoal, acredito que pela região do Iraque, do Oriente Médio.
né? Próxima fronteira com a África. Bom, vamos lá. Quais seriam as funções do poder político e jurídico nessas primeiras civilizações? Veja bem, desculpa, ele traz no conceito inicial de que surgem as primeiras castas que conseguem, através do avanço da técnica, se sobrepor às outras. Então, qual seria uma função principal do poder político e jurídico? Garantir a submissão e o trabalho compulsório dos grupos subalternos. Como? Através das regras e através do sistema de punições, da força. Além disso, difundir a ideologia de aceitação, obtendo consenso e interiorização das relações de poder. Consenso, ele nos remete não a uma aceitação passiva, mas a uma manutenção da ordem. É a isso que se refere o nosso texto. Por quê? Porque desde as primeiras civilizações, os primórdios, a desigualdade não é um processo que se desenvolve através do silêncio, ele é através da imposição, seja legislativa ou seja da própria força. Então, é a isso que nós nos remetemos. A manutenção do status quo, a manutenção da ordem das castas era um fundamento do poder político das primeiras civilizações. Quero que vocês guardem isso. Quais eram as fontes do direito nessas organizações, nessas sociedades? A moral, os costumes e a religião. Nesses 3 pontos, logo você observa uma sociedade, para os nossos olhares contemporâneos, uma sociedade conservadora, né? A moral, os costumes e a religião como fontes do direito. Como você fala de fontes do direito, em que se fundamenta o regramento daquela sociedade, tá? Depois, no tópico 3, o nosso estudo vai tratar sobre o direito dos povos do Antigo Oriente Próximo, que é a Mesopotâmia, o povo hebreu e o Egito. Eu vou disponibilizar essa organização do estudo que eu fiz para vocês, mas vamos lá. O povo do Egito, ele primeiro se organizou através dos nomos, que eram pequenas províncias. Então, nós não estamos tratando no primeiro momento daquela ideia de latifúndio, né? São pequenas províncias afastadas. Tem uma figura muito central do povo do Egito que nós temos que destacar, que é o faraó. O faraó, ele tinha a inspiração e o status de Deus vivo. Então, o Maat, que era o símbolo da filosofia e da justiça do povo do Egito, era simplesmente a transmissão verbal do direito através do faraó. O que o faraó verbalizava como expressão do direito era assim considerado. Os fundamentos da organização política e jurídica da sociedade egípcia. Bom, aqui não tem dúvida, a religião e a família. Esses eram os fundamentos da organização política. O povo egípcio ele era adepto de punições cruéis, o sistema punitivo, a aplicação das penas. Não façamos parâmetro com o tempo presente, por favor. Mas o confronto àquilo que era tido como sagrado era punido de forma cruel. Vamos dar uma pincelada rapidinho aqui. Depois eu destaquei aqui, tem no manual de vocês, e eu queria que
que vocês pesquisassem sobre o conto do camponês eloquente, tá? Vamos lá, sobre o povo hebreu. O povo hebreu, a gente está tratando aqui do direito dos antigos israelitas, né? Que tem como núcleo o Torá. O Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, né? O povo hebreu tem como fonte de conhecimento, como fonte de orientação também os 10 mandamentos. A família do povo hebreu, não esqueçam disso, marcada pelo patriarcalismo, né? A forma como o povo hebreu lidava com os crimes, o que era tido como um atentado à moral média eram os crimes contra a divindade, ou seja, os crimes contra Deus, os crimes contra a honra, os crimes contra a honestidade e os crimes contra a propriedade. As penas eram penas cruéis, penas corporais, como o açoite, né? E aí eu traço um asterisco para que vocês façam também essa busca, que vocês pesquisem sobre a Lei de Talião. A Lei de Talião, ela é um instituto que é muito importante para o estudo do direito, porque trata daquela perspectiva de olho por olho e dente por dente. Então, vocês leiam situando historicamente essa leitura, né? Você não imagina o mundo em 2020, né? É isso que eu quero que vocês não caiam nesse anacronismo. Vamos lá, sobre os povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia, eles trazem como um legado importante para a gente, que tem que ser destacado, o avanço da escrita, do direito escrito, principalmente como legado dos povos da Suméria, ou dos povos sumérios, certo? E aí você tem o código de Unamu, você tem as leis de Exuna, o Lipit-Shah, e tem em destaque que eu quero que vocês coloquem aí nas observações como prioritárias, não só para a prova de vocês, mas para quem estuda concurso também, que se você tiver no seu programa História do Direito ou Fundamentos Históricos do Direito, você tem que estudar sobre o Código de Hammurabi, de 1770 a.C. O Código de Hammurabi, ele traz nele penas corporais, né, como mutilações, enforcamento, empalamento, morte na fogueira, mas ele é um marco no estudo da história do direito. Então, Código de Hammurabi, não esquecer, tá bom? Vamos lá. Tópico 4, o mundo grego antigo. Primeiro você imagine o mundo grego antigo como um conjunto de polis independentes. E o que seriam as polis? As polis seriam os primeiros arremedos ou as primeiras caricaturas de cidades, né? Quais os modelos políticos que perpassam pelo mundo grego e que ganham destaque para a discussão política, para a discussão filosófica? A tirania, a democracia, a aristocracia ou a oligarquia, né? A tirania, a democracia, a aristocracia ou a oligarquia. É comum que até hoje você escute essas expressões trazendo para o nosso contexto. Tirania seria vinculada a um poder absoluto de uma pessoa, um tirano. A oligarquia seria ao governo de poucos.
né? A aristocracia ligada ainda à questão familiar, e a democracia seria o poder do povo, o poder na sua expressão mais generosa de você compreender ele como plural, né? Isso seria a ideia geral de democracia. Quando você estudar sobre o mundo grego, necessariamente você vai estudar sobre duas cidades, Atenas e Esparta. E Esparta ela se destacava pela educação rigorosa, rígida, uma educação que era destinada para o servir público, né? Aos 7 anos de idade, o papel da instrução pública, o papel da instrução, da educação, deixava de ser dos pais oficialmente e passava a ser do Estado. Então era para a formação de jovens guerreiros, né? Defensores do povo. Já Atenas era uma cidade que ela ficou conhecida pelo forte desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento científico, né? Da filosofia, das ciências. A discussão sobre conceitos como a democracia eram pujantes na cidade de Atenas. Então, duas cidades que se destacam no mundo grego antigo, Atenas e Esparta. Esparta, educação rígida, forte apelo para a instrução pública do Estado, a formação para o servir público. E Atenas, o florescimento da filosofia, das ciências, da discussão política, da democracia. Era um culto à vida na polis, à vida na cidade, né? A vida da discussão política. Mas vejam bem, nós consideramos até hoje na legislação, quem são os cidadãos? Quem é que exerce a sua cidadania? Aqueles que participam politicamente. Só que os cidadãos na Atenas democrática, né, na Atenas que discutia filosofia e democracia, não eram todos. Quem era considerado cidadão? Quem era nascido em Atenas, quem era homem, quem era maior de 20 anos. Os estrangeiros, que eram conhecidos como metecos, não eram considerados cidadãos. As mulheres não eram consideradas cidadãs. Os escravos não eram considerados cidadãos. Então, por que a gente incita tanto que você tenha um pensamento crítico? Porque a transformação da sociedade, ela vem quando a gente começa a rejeitar algumas ideias como essa. Hoje as mulheres exercem plenamente a sua cidadania, pelo menos em direito, né? Apesar de ainda serem muito vítimas de violência, mas por direito elas têm direito à cidadania plena. O conceito de política, mesmo em uma sociedade que só considerava cidadãos uma quantia menor que a metade da sua população, que era o caso de Atenas, o conceito de política como arena para discussão pública sobre os problemas, ele tem origem e uma proeminência na cidade de Atenas. Atenas, outros detalhes aqui importantes, os altos índices de mortalidade, isso já foi possível. O nosso material de apoio traz um ponto importante para vocês lerem sobre isso. Os homens casavam-se após o serviço militar. Após os 30 ou 40 anos é que os homens tinham direito ao casamento. Atenas tem um sopro de avanço civilizatório com o divórcio recíproco, com todas as ressalvas que devem ser feitas. Era uma sociedade que os escravos, eles, coloquem aspas aí, mas eles tinham um tratamento digno. Coloquem aspas porque não é, a condição de escravo já não combina com a dignidade humana. Mas eles tinham um tratamento digno em qual sentido? Eles geralmente trabalhavam nos afazeres domésticos, eles acompanhavam
os seus proprietários em serviços leves, né? E um destaque que eu quero fazer sobre a sociedade ateniense, que eu acho que isso é fundamental para compreensão. O politeísmo, tá? Os gregos não adoravam apenas um deus, mas vários deuses. Alguns nomes importantes que vocês já ouviram 1000 vezes, que são expressões do mundo grego antigo: Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí a discussão presente, né, entre filosofia e mitos. Depois vocês podem até pesquisar sobre o mito da caverna, tá? É uma dica aqui de leitura. O período entre 323 a.C. e 146 a.C. foi um período que ficou conhecido como a transição do mundo grego para o domínio da Roma antiga, né? E esse período foi um período áureo, um período de destaque, um período de elucidação das ciências. E esse período ficou conhecido como helenismo. Pode cair na prova de vocês também, tá? Um pontinho aí a de se destacar sobre o helenismo. O nosso tópico 5, meus caros, trata sobre o legado romano. O legado romano para quê? Para a sociedade e para o direito, tá? Vamos compreender isso de cara. Aí ele vai trazer o Corpus Iuris Civilis, que é um código que foi instituído pelo Justiniano I em 438 d.C. Guardar isso. Estudar também sobre os institutos do Codex, do Digesto, as institutas, as novelas. Tudo isso está no material de vocês. E eu não incito que vocês, para a compreensão média da disciplina, vocês se detenham às minúcias dessa leitura, mas vocês têm que entender esses institutos, esses documentos como fontes e como legados para a gente. A formação social da Roma Antiga: você tinha os patrícios como elite política, econômica e religiosa. Eles eram que, por exemplo, detinham as terras produtivas de Roma Antiga, eram os patrícios. Você tinha a plebe, que a plebe eram artesãos, pequenos comerciantes, trabalhadores livres, mas que eram subalternos aos patrícios. Eles não tinham a mesma participação política na vida social de Roma. Os clientes, que eram estrangeiros e refugiados pobres, que recebiam apoio dos patrícios, era uma relação. Qual sentido? O patrício protegia, mas ao mesmo tempo o cliente ele se tornava um servo, ele se tornava um guardião dos patrícios. Então, e para fechar, os escravos, que eram prisioneiros de guerra vendidos como mercadoria, serviam nas tarefas pesadas e domésticas. Vamos gravar. Essa era a divisão estamentária do mundo romano. Os patrícios, a plebe, os clientes e os escravos. É importante gravar isso, tá, pessoal? E você ainda tinha uma categoria que eram os libertos, que eram os antigos escravos, que eram colocados em liberdade. Só que a liberdade, se você não tem condições de desenvolvimento próprio, o que acontece? Os libertos, eles terminavam trabalhando para os antigos donos. Então a condição social a situação social deixava de ser escravo para ser liberto, só que a condição socioeconômica era similar. Eram considerados libertos, mas trabalhavam para os antigos donos. Aí eu quero que vocês
coloquem aí o asterisco, que é importante também, como um marco também na história das legislações, a Lei das 12 Tábuas, 461 a.C. Pesquisar sobre a Lei das 12 Tábuas. Lex Licínia, 357 a.C. E como é que a gente pode estratificar no tempo? Como é que a gente pode fazer uma linha do tempo do período romano? A monarquia. Na monarquia você tinha o rei, mas você tinha o senado. O senado eram anciãos que faziam a discussão política e dos problemas da sociedade, que eles tinham a liberdade de voz, mas a função administrativa, a função política do poder exercida pelo rei. E essa fase da monarquia foi de 753 a 509 a.C. Aí nós experimentamos de 509 a 27 a.C. o período da República, que na República você tem a figura do Senado e dos magistrados. Olha aqui, uma nova divisão, não só nas classificações de estrutura política, mas na distribuição das funções em sociedade. O Senado legisla, discursa, e os magistrados administram e cuidam da justiça. De 27 a.C. a 476 d.C., você tem o momento do Império Romano, que aí o controle fica na mão do imperador. E o fim do Império Romano coincide, a gente tem na história como se fosse a fundação ou no tempo histórico como se caracteriza a partir do fim do Império Romano, como o início da Idade Média, que a Idade Média a gente vai tratar mais na frente, mas foi um período de praticamente 1000 anos, em que a sociedade tinha como modo de produção a servidão, né? E isso veio depois do Império Romano. O que a gente pode definir assim para o direito como um legado transparente um legado romano para o direito civil? O direito de família, os direitos reais ou o direito das coisas, né? As obrigações e o direito de sucessão. Tá? Isso eu queria que vocês destacassem também, porque do Império Romano nós não só do Império, o legado de Roma Antiga, né, que você vai considerar que uns 800 anos da história da humanidade, mas você tem como um legado muito claro essa influência sobre o direito civil. Então destaca isso: direito de família, direitos reais ou das coisas, direito das sucessões e as obrigações, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de dar. E esses são pontos a destacar, tá? Tá corridinho aqui, pessoal, mas é porque esse formato ele tem uma dificuldade. Quando nós tivermos a oportunidade de encontros presenciais, o processo de ensino-aprendizagem ele é um processo de mão dupla. Eu ensino e aprendo com vocês, vocês ensinam e aprendem comigo. Então, eu vou tentar extrair muito o pensamento de vocês, vou tentar fazer com que vocês participem, se expressem. Eu quero testemunhar aqui para vocês que no primeiro seminário que eu participei, na minha primeira graduação, eu estava com os 2 braços para trás, encostado na lousa, e a professora falou: olha, a lousa, não, você pode soltar que ela não vai cair não, tá?
Então eu sorri, fiquei envergonhado, só que foi importante, porque foi um primeiro momento para que eu pudesse me soltar, entender a importância de vencer os meus medos, vencer minhas fragilidades, porque muitas vezes o nosso maior empecilho está justamente no nosso medo, na nossa dificuldade, nos obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa caminhada. Então eu quero deixar uma frase aqui, já que a gente tratou do mundo grego, eu quero deixar uma frase para reflexão de vocês, que essa frase é do Platão. Abre aspas. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Olha que reflexão importante. Nós podemos perdoar o medo que as crianças têm do escuro, mas os homens, e no caso dos homens eu falo dos adultos, dos homens e das mulheres, têm medo da luz, se prenderem à escuridão por opção, aí sim reside a real tragédia. Essa frase é do Platão. Então, repito a dica, procurem sobre o mito da caverna, tá? Gente, eu procurei correr nessa terceira aula, coloquei alguns destaques aqui para vocês, porque como isso aqui é um monólogo, como não tem a devolutiva de vocês, eu sei que na vida que a gente tem hoje as pessoas não têm paciência para 1 minuto, 2 minutos de vídeo, e aqui com esse a gente está fazendo 1h30 de monólogo, né? Eu espero ter colocado algumas posições aqui que levem a reflexão de vocês, que abram o conhecimento, leiam o material de vocês, porque quando vocês leiam o material, aí você vai identificar o que eu estou te falando aqui. Poxa, isso aqui o professor falou mesmo. Então isso aqui é um ponto mais importante da aula, eu vou dar destaque para isso. E aí a gente continua na próxima aula, não sei se nesse formato. Se continuar nesse formato, vou tentar adaptar ele de uma forma mais moderna, mais didática possível, para que a gente possa ter um avanço maior, mas foi uma iniciativa com o intuito unicamente de contribuir com vocês, tá? Um abração, estamos juntos.